Bom dia! Alguém trabalhou em qualquer coisa do homework? Ninguém em nada? Isso quer dizer isso mesmo? Tentou fazer uma coisa, ok. Melhor do que nenhuma, mas tinha umas 30 coisas para fazer para hoje, ok. Vou começar com umas definições. Vou avisar que sem trabalhar nos homeworks não vai dar certo na prova, com certeza. A primeira coisa que quero definir, deveria ter definido antes, na verdade, é o que é chamado chain e o que é chamado anti-chain. Creio que as palavras portuguesas é cadeia. Como? Ou cadeia ou corrente, não lembro qual das duas foi escolhida para esse. É uma das duas, ok? Mas não, no meu livro, eu não confio muito no meu livro, não. Bem, especialmente em assuntos de terminologia em português, a literatura portuguesa, meu livro seria uma péssima referência. Ok, o importante não é a palavra, o importante é a ideia. Se eu estou num post P, ok? Eu quero falar o que significa que o A é um chain, o que significa que o A é um anti-chain. O A seria chain se somente se... Nem vou escrever, vou falar. Todos os membros do A são comparáveis entre si. Isso quis dizer que para todo A e a linha no A, ou o A é menor ou igual de a linha, ou vice-versa. Okay? Exatamente, isso quis dizer que se dentro do A ordem é total ou também linear. Tem vários nomes. O A é o subconjunto, Sendo subconjunto de qualquer poset, isso quis dizer que ele é um subposet também, certo? Ele herda a ordem. Como? Eu achei que o A estava livre, não que ele era subconjunto. Não, estou dentro de um poset, estou morando aqui dentro de um poset P e o A é um subconjunto desse P. Ok. O A vai ser um anti-chain se, somente se, nenhuma comparação é possível entre os membros de A. Então, uma chain parece assim, certo? E uma anti-chain parece assim. Não tem nenhuma comparação. Ok, beleza. Nada demais nessa terminologia, é só que tem umas coisas interessantes para falar usando esses termos, então. E se eu posso falar que um próprio poset é um chain, isso é sinônimo de falar que o poset é total, sinônimo de falar que minha ordem nesse poset é linear. E posso falar que um poset inteiro é um anti-chain, nesse caso eu vou chamar o poset como? Qual é o sinônimo? Se todo o poset é um anti-chain, qual é o nome dele? Não, se é uma anti-chain. Sim, se meu poset... Eu defini o que significa anti-chain para qualquer subconjunto de um poset. A pergunta é se o poset inteiro acaba sendo uma anti-chain. Como eu vou chamar esse poset? Como? Conjunto normal, né? Vamos inventar algo. Ninguém lembra? Como? É ordenado, tem uma ordem. E essa ordem tem um nome que estou procurando saber. A gente viu na última aula. Discreta. Ok? É a ordem discreta, onde cada um é apenas comparável com ele mesmo. Certo? Eu falei que anti-chain não tem nenhuma comparação. Obviamente cada um é comparável com ele mesmo, quer dizer, não tem outras. Por isso ele parece assim como uma anti-chain, sei lá. Ok. A gente definiu o que significa downset. E a pergunta é uma pergunta para vocês responder. Hoje vai ter muitas perguntas para vocês resolver no papel. Quero ver todos tentar. Queria saber quais são os downsets, se a gente tem uma maneira de descrever todos os possíveis downsets, todas as formas que os downsets desses conjuntos podem ter. Os conjuntos vão ser os conjuntos normais que eu conheço. E por que eu não vou botar aqui os complexos também? Pois é, por isso, ok. Então, mas nesses quatro tem ordem padrão. Quando eu falo os downsets, quis dizer com a ordem padrão que conhecemos desde sei lá o quê. Não lembro se a gente definiu a ordem do que formalmente quando a gente construiu os racionais. A gente se preocupou em definir... a gente definiu a ordem nos reais, eu lembro disso, sendo subconjunto, mas para construir os reais a gente precisou ter uma ordem nos reais, eu não lembro se a gente definiu, senão é fácil fazer. Mas bem,
Não me preocupa agora as fundações, eu quero apenas tratar esses conjuntos como os conjuntos que eu sei desde criança, supostamente, e quero ver quais são os downsets dele. Bora lá, vou escrever um papel para cada um deles, se a gente tem uma maneira de descrever todas as possíveis formas diferentes que os downsets podem ter. Exatamente. Não consegue sair. Se começar dentro e só descer, não tem como sair. Palavras de rua seria essa, que é bom ter essa ideia. Bora lá tentar. Um segundo, o quê? Tem dúvida ou não? Não. Papel. É dúvida ou tem que responder? Como? Do downset? Ai. O A seria downset. Sim, somente se. Alguém quer falar qual a definição formal? Para todo azinho no azão. Para todo x pertencente ao P. Muito bem. Para todo x no P. X é menor ou igual a Igual de azinho, certo? x pertence a Exatamente. Se eu tenho para cada membro do meu A, se existe algum cara aqui abaixo dele, então ele está no A também. Ele é fechado descendo. O que falta aqui? O X está no A. Okay. Essa é a definição formal de ser um downset. Não é para demorar muito, não é para demonstrar nada, é só para entender um pouco como são, qual é a cara dos downsets aqui dentro, qual a cara deles e por aí vai. No caso, você quer que a gente escreva uma forma para descrever para qualquer, ou você quer que eu descreva todos? Não, cada um vai ser separado. São 4 questões aqui. Descreva a cara dos downsets dele. Outra coisa, descreva a cara dos downsets desse cara aqui. Por aí vai. E alguém poderia roubar e falar, olha, os downsets dos racionais são aqueles que satisfazem a definição, certo? A gente quer uma descrição meio... Eu quero uma descrição meio melhor que essa. Vamos lá, o primeiro é muito fácil, naturais. Como são? Como parece? Se eu tenho um downset dos naturais, como a cara dele? Eu tenho mãos, calma. 1, 2, 3, só 3. Os downsets naturais. A pergunta é, quais subconjuntos naturais satisfazem isso? Deveria ter N, onde N é a quantidade de alunos aqui. Mateus, como parecem? Qual é o subconjunto que contém o zero? Não. Vamos ver um contra-exemplo. Quem quer dizer um contra-exemplo? O 0, 2. Isso não é um downset. Por que não é um downset? Exatamente. Tem como sair desse conjunto descendo. De 2 você vai descer para 1. O que foi esse que tu falou? As N barrinhas que a gente tem usado. Esse N barrinha agora não seria o... Cuidado, esse N barrinha não é o que eu fiquei desenhando N negrito barrinha, ok? O N negrito barrinha era os flat. Esse seria, por exemplo, o 3 negrito barrinha, ok? Eu vou voltar para conversar um pouco sobre essas coisas porque são meio interessantes, uma observação aqui. O 0 o quê? O 0, 1, 2 seria o... Seria o... O 3 barrinha, sim. Então, esse cara aqui, por exemplo, o 0, 1, 2, seria um downset. E a afirmação é que qualquer downset que você tem, é vice-versa, então. Tem que ter essa forma, certo? Ok, resolvido o primeiro, então. Os downsets dos naturais são esses. Esquecemos algum? Os próprios naturais, ok? Que ele não tem essa forma. Então, tem 2 tipos de down. O vazio.
O vazio é um downset ou não? Sim. Ele tem essas formas, as duas formas que a gente considerou até agora? Qual foi a definição do zero barra? Vazio, sim. Então sim. Certo? Então, se a gente falar são todos os n's naturais tais que n menor de k para algum k natural, aqui tenho que falar existe k natural tal que isso. Nesse caso, eu já tenho incluso o vazio aqui para o valor de k igual a zero. Mas se eu falar que esses são os downsets, eu tenho que me lidar separadamente para adicionar o vazio. Mas mesmo se qualquer coisa que vou pegar aqui não importa, eu vou precisar falar ei, o próprio n também é um downset, que ele não tem essa forma. Então tem duas formas, vamos dizer, de downsets dos naturais, todas essas para qualquer k natural e o próprio naturais. Ok? Resolvido a primeira questão. Segunda, inteiros. Tem bem mais, né? Calma. Não tem só esses dois downsets? Ok. Para todo k, um número inteiro, todo o conjunto de todos os m's inteiros, tais que o m menor de k, ou menor ou igual, tanto faz aqui, não vai fazer diferença nenhuma, é um downset, e com certeza não é nem vazio em geral, nem os inteiros. Então tenho três possibilidades: o vazio, todos esses caras aqui, e os inteiros, o próprio inteiro, tá? Concordamos que não tem outro? Ok. Beleza? Terceira questão que começa a ficar mais interessante agora. Quais são todos os downsets dos racionais? Mãos. Desculpa, dos racionais, certo? Aqui. Leo tem mão ou não tem? Não tem mão, ok. Tirone. Como? Boa observação, mas calma. Vamos lembrar na definição, que é a especialidade de Leo, dos Dedekind Cut, começou. Um certo conjunto é um Dedekind Cut, se é somente se. Ele é um downset, e blá, e blá, e blá. Então, se você falar todos os Dedekind Cuts, provavelmente você vai perder certos que não satisfazem. Cada Dedekind Cut seria um... mas vamos dizer que eu não sei o que é Dedekind Cut, ok? Alguém não estava aqui nessa unidade. Como podemos descrever todos os... Uma definição parecida com a dos inteiros, dos inteiros, trocando só por reais. Então, reais não, por racionais. Então vamos lá, vamos tentar. Existe Rzinho nos racionais. Tem os intervalos abertos também. Na verdade, para todo Rzinho nos racionais, certo? Então, se eu tenho uma Rzinho nos racionais, eu posso definir qual downset? Menor ou menor ou igual? Ok, esse é um tipo de downset, concordou? Leo? E aí isso volta um pouquinho, talvez, naquele nível de máquina mais que você falou. Se eu pegar aquele conjunto quociente, e aí você pudesse fazer tipo uma operação especial e comparar duas classes de equivalência, e aí tipo, comparar se uma classe de equivalência é menor que outra, porque com a classe de equivalência... Peraí, eu acho que você está falando de Dedekind Cuts agora, ou não? Não. Os racionais não foram definidos como um conjunto quociente. Ok, definimos os racionais como ok, certo? A gente poderia fazer meio que um operador especial para comparar duas classes de equivalência? Sim, mas calma. Se eu quero falar qual é a forma dos downsets, eu falei para vocês, temos de graça qual a ordem. Não faz sentido tentar descrever isso no low level da implementação dos racionais. Inclusive, seria um pouco errado, porque alguém poderia ter uma outra implementação dos racionais correspondendo na ordem que sabemos desde crianças. Então, tua resposta aqui, ela não tem o direito de olhar nos detalhes de implementação. Talvez ele definiu os racionais de uma maneira completamente diferente. Você tem que dar uma definição uma resposta de quais são todos os downsets,
tratando tanto essa coisa quanto essa, você tem as duas de graça e não tem direito de falar os racionais têm esse tipo de essa implementação e a ordem é essa implementação. Faz sentido? Douglas. Um intervalo aberto também é um downset? O que quer dizer intervalo aberto? Ok. Muito bem. Aqui faz diferença. Se eu incluir o rzinho no conjunto ou não incluir o rzinho. Tem outros? Dados, Intervalo assim, isso não vai ser um downset, né? Porque tem como descer, certo? Ok. Como? Os racionais todo, claro. Ele é um downset. O vazio, que não é nem nessa família, nem nessa família. Eu tenho o vazio, ok. Outra. Se eu estou esperando tanto tempo, é porque tem outra. Tem mais uma família de downsets que a gente não tem aqui. Esse cara aqui, por exemplo, e aqui nem importa o que você vai botar dos dois. Não é um downset, racionais. Ele não está nem aqui, porque o R é racional tanto aqui quanto aqui. Faz sentido isso? Mas a gente tem medo de apoiar esses irracionais? Não, você não tem. Mesmo tendo apenas racionais, esse é um conjunto de racionais, certo? De racionais. São todos os racionais, olha, todos os x's no que, tais que, eles são menores de raiz de 2. Uma maneira de descrever isso sem nem usar isso seria aquela x quadrado menor de 2, união todos os negativos. E isso acontece que é um Dedekind-Kat. Então, quando você falou são todos os Dedekind-Kats, eu falei, cuidado porque você vai perder uns, mas na verdade esse é um Dedekind-Kat que tem que entrar, e esse cara também é um Dedekind-Kat que tem que entrar. Esse cara não é um Dedekind-Kat, mas tem que entrar porque é um downset. Por que ele não é um Dedekind-Kat? O que ele está violando? Ele quê? Pois é, ele tem o máximo e a gente viu que não pode ter o máximo. Ok, beleza. Então essas são todas as formas do Q e do R seria uma coisa... Se tirar esse do meio, é só botar o de cima e todos os Dedekind-Kats. Não entendi nada aqui. Se tirar esse do meio... Esse aqui? Coloca o de cima e todos os Dedekind-Kats. Sim, certo. Então você está juntando aqui para R ser tanto racional quanto irracional. Sim, seria uma outra maneira de descrever todos os downsets. E para os reais, dá para descrever os downsets de uma maneira mais simples, porque agora tenho tudo e não me preocupa. Seriam ou os A menos infinito, seria o menos infinito A, seria o vazio e o E. Certo? Perdi algum? Muito bem. E isso está acabando. Beleza. Agora quero dar uns exemplos de certos posts que são muito interessantes e vão nos preocupar daqui na próxima aula, eu acho, ou 2 aulas. Que a gente, na verdade, já viu essa ideia. Mas antes de falar desses, quero voltar para falar um pouco sobre esses números que a gente descreveu aqui. Sei lá, ok, o zero negrito era o nada, o 1 foi apenas um pontinho, não tem mais. O 2 negrito foi esse pocetinho aqui. O 3 negrito foi esse cara aqui. E por aí vai, ok? Se eu começar a falar que esse cara aqui é o vazio,
Qual seria uma operação que eu posso aplicar aqui para me dar S e S? E qual seria a relação que eu tenho aqui de ordem? Como? O parset ia mudar as potências bem mais rápido que as, certo? Como? Uma operação poder botar aquele mais, né? Qual mais? Aquele que bota um em cima do outro. Tem dois. Né? Eu dei uma dica sem querer. Ok, não. Entendi. Realmente, na verdade, você poderia definir isso assim, certo? Que cada um deles seria o maisinho o anterior, certo? Ok, tá certo. Ou o anterior mais um, que talvez é a mesma coisa, talvez não, vamos descobrir isso logo. Mas não é o que eu quis dizer aqui. E pela dica que eu dei sem querer, talvez dá para entender qual a resposta que eu quero ver. Alguém? Imagina de quem? Von Neumann, sim. E qual seria a ordem nesse caso, ao estritamente menor? Vamos lembrar, qual foi o maisinho do vazio? Seria qual conjunto? Sim, vamos lembrar que o x maisinho foi definido pelo von Neumann para ser esse cara, certo? E esses são os ordinais de von Neumann, e pelo menos conhecemos os finitos. E agora estou dizendo que, na verdade, se olhar para cada um deles, eles têm a propriedade de ser um poset. Ou seja, o primeiro seria o vazio, o segundo seria qual conjunto? Vazio, sim, não vazio. E qual conjunto é esse? Não é esse? Temos alguma dúvida aqui? Calma, galera, isso é unidade 1.1. Se eu aplicar esse operador aqui, vou pegar o vazio, que não tem nada, e unir com esse cara que só tem esse carinha aqui dentro. Então a única coisa que vai ser um singleton no meu conjunto, e o único membro dele vai ser o vazio. Ok? E o 2 ia ser quem? Ok. E mais um, vou fazer o terceiro, vai ser quem? E quem? E esse aqui, o 2, certo? Ok. E tem essa propriedade legal. Então, agora a pergunta é, como que eu posso virar cada um desses? Cada um desses é um conjuntinho, não tem ordem por enquanto, mas eu estou afirmando que tem uma maneira muito legal de ordenar seus membros. Eu posso ordenar os membros desse cara de graça porque não tem nenhum. Aqui também é de graça, certo? E aqui quero ordenar, inventando, é mais legal, definir a versão estrita da minha ordem. Claro que eu vou ganhar outra de graça, mas é muito mais elegante definir qual é essa. Como? Calma, a cardinalidade quer dizer o quê? Eu tenho dois conjuntos. Quero em cardinalidade. Entendi. Não vai ser a partir da cardinalidade, não. Subconjunto é uma ideia boa. Pertence é uma ideia que acaba sendo equivalente com quase, porque Definiu menor igual com esse conjunto na teoria dos Zermelo? muito bem. Só que o subconjunto vai corresponder nessa. E o subconjunto próprio ia acabar sendo a mesma coisa do pertence. Como pertence já é a coisa mais primitiva que temos nessa caso, faz mais sentido falar isso. Então, cada um desses caras aqui, o próprio então N negrito, pode ser visto como um poset, onde o conjunto vai ser o N negrito, não vou usar outra notação para ele, tá? Aquele abuso conhecido, e a ordem é o pertence. E agora vamos ver, realmente o 2 pertence no 3, e o 1 pertence no 3, também faz sentido. Então, se eu quero desenhar os ordinais de von Neumann, o desenho deles seria assim. E agora é legal porque eu tenho uma operação de adicionar posets, então posso adicionar ordinais e ver o que acontece. Isso no caso seria o menor estrito, né?
Seria o melhor escrito, sim, com pertence, sim. Porque não permite... Ok. Então a pergunta é, se eu pegar o 2 e aplicar essa operação que a gente viu no 3, isso vai acabar sendo o quê? Como? Vai acabar sendo 5, certo? E uma coisa que é desejável, eu tenho então uma operação que faz sentido adicionar esses caras, e esse cara vai acabar sendo o 5. Posso usar isso como implementação dos naturais? Você tem que se preocupar se você vai usar alguma coisa dessas para definir os naturais. Em geral, você vai precisar definir certas coisas com recursão. Aí, olha, um segundo. Cada um deles, se você, na nossa construção dos naturais, a gente tinha que escolher um momento entre qual vai ser o nosso sucessor. Então, a nossa, não lembro qual a gente usou o von Neumann, né? Então, nossos naturais realmente foram implementados dessa maneira, certo? Pergunta: essa coisa aqui é associativa? Desculpa, é comutativa? Calma, um segundo. A gente definiu essa. Qual é o tipo dela? Da operação? Ela recebe o quê? Retorna o quê? Ela recebe 2 posets e retorna um poset. Para qualquer poset, para quaisquer 2 posets, ela é definida e ela vai retornar um poset. Então, uma observação é que se eu aplicar essa nesses caras aqui, ela é comutativa, certo? Mas será que continua sendo comutativa se eu permitir outro tipo de entradas? Tem algum exemplo que não daria certo? Boa ideia, mas não essa. Como? Ok. Me dê um exemplo específico. O 2 e o... Qual 2? Seria o 2 barra, certo? Não, eu ia perceber do normal e o 1 barra, por exemplo. 1 barra e 1 normal é a mesma coisa, então... Não, 2 barra mais... O 2 barra, ok, mais 1. Como posso desenhar esse? 2 pontinhos ligados com Esse, certo? Mas se eu flipar a ordem aqui, eu pegar o 1... esse vai ser quem? E com certeza, não, o mesmo poset, nem isômorfos nem nada. Hoje a gente vai definir o que significa isômorfo poset finalmente. Ok. Então, descobrimos uma coisa, que essa operação não é comutativa, então preciso tomar um certo cuidado. Então, se eu quero definir o sucessor através dessa pessoa, tomar cuidado se vai ser 1 mais coisa ou coisa mais 1, porque vai acabar sendo diferente. Ok, vou apagar tudo isso. Ok. Bem, agora os exemplos que eu prometi. Qual seria uma ordem interessante dentro dos strings? A gente já viu esse exemplo também. Então, se eu tenho um certo alfabeto, o sigma, que vamos pensar que o sigma seria o 0, 1. Então, estou no alfabeto binário. Eu quero ordenar qual a notação que tenho para todos os strings finitos feitos por sigma. Me lembra? Sigma star. Esse cara aqui é chamado clean star. E esses seriam os strings, todos os strings finitos feitos por o conjunto sigma. Pergunta é se eu tenho alguma maneira legal para ordenar esses strings. Claro que sempre tem uma discreta, todo mundo é apenas menor ou igual com ele mesmo, mas não seria muito interessante nesse caso. Poderia ordenar o tamanho do string? Uma maneira seria usar o tamanho do string. Nesse caso, eu teria, por exemplo, que tem um problema aqui. Qual é o problema? Você vai quebrar uma lei de ordem. Qual é essa? Assimetria. Como? Assimetria. Antissimetria. Me dê um exemplo. 0, 1 e 1 0. O 0, 1
você tem um exemplo metade do tamanho disso, mas enfim, o 0, 1 seria menor ou igual de 1, 0. Também o 1, 0 seria menor ou igual do 0, 1. Calma. Mas, mesmo assim, o 0, 1 não é o mesmo string do 1, 0. Poderia fazer uma segunda condição. Uma? Se eles tiverem tamanho diferente, é tudo na hora. No caso contrário, aí, tipo, na permutação, na hora da executação. Ok, então a ordem que a Tirone está descrevendo é, primeiramente, compare os tamanhos. Se caso que tem o mesmo tamanho, compare onde você vai precisar ter uma ordem aqui dentro, certo? Isso. Ok. Estou procurando uma maneira onde não vou precisar ter uma ordem nos símbolos do meu alfabeto. Se eu tenho, eu poderia ordenar assim, que acaba sendo a ordem lexicográfica, o nome dela, certo? E a gente vai estudar essa depois, onde a gente vai ter ordem aqui também. Qual seria uma maneira de ordenar esse conjunto bem natural, bem simples de escrever e tudo mais? Esse específico? Sim, os strings de... Na verdade, o sigma não importa. Eu usei como exemplo o 01 porque é o mais simples e interessante. Se você só tem um símbolo, não faz... você só tem números praticamente. Assim que você tem 01, você tem coisas, você tem strings mesmo. Acho que mais natural seria a ordem alfabética, só que nesse caso você ia comparar 0 e 1. Não quero a ordem alfabética, a lexicográfica, a gente vai... Para usar essa, você precisa de uma ordem aqui. Esqueça que você tem ordem. Como? Precisaria comparar 0 e 1. Pois é, vamos dizer que você não tem ordem aqui dentro. São símbolos estranhos, ok? Mesmo assim, tem uma ordem bem natural dentro de todos os strings finitos. É só escolher qualquer um. Tipo, Definir uma assim. Como? eu quero que o meu primeiro seja vazio, o segundo 0, o terceiro 1 e de forma é finito. Um segundo. Meu conjunto aqui não é finito. Ok. Com certeza. Ele tem, por exemplo, esse é um membro dele, esse é um membro dele, esse é um membro dele, por aí vai. Certo? Então, o meu conjunto não é finito. Ele é feito por todos os strings finitos, sim, mas o próprio conjunto não é finito. Alguém? Ok. A ordem mais natural e mais padrão aqui para considerar nos strings, de qualquer conjunto aqui, sem ter ordem no sigma, seria a ordem de prefixo. Você apenas vai ver se um string é prefixo de outro. Prefixo, entendemos essa palavra? Nesse caso, por exemplo, eu vou ter que o 01, e a gente vai escrever isso assim. O 01 é prefixo de 01, ok? O 01 é prefixo de 011, mas, por exemplo, o 01 não é prefixo de 00, nem de 001, sei lá o quê. Então, o prefixo, você compara... Qual a diferença aqui? Você pode comparar pontinho por pontinho as coisas, mas você não precisa ter ordem aqui, você compara apenas com igualdade. Você está vendo, olha, são iguais, ok, então estou de boas. São iguais, ok, estou de boas. Acabou, então estou de boas. Aqui são iguais, de boas. Um dos dois acabou, o esquerdo acabou, na verdade. Então ele é prefixo do direito. E aqui, obviamente, não ia ter que o 01 não vai acabar sendo um prefixo do 01, certo? A ideia que temos muitas vezes nesses post-its que importam para a ciência de computação é que aqui tenho menos informação que aqui. Aqui tenho toda a informação que tem aqui e tenho um pouco mais. Faz sentido? Ok. E o sufixo ia ser o equivalente ao contrário. O sufixo também é uma ordem, certo? Que seria, poderia escrever na outra... Não, peraí. Se eu escrever assim, isso quis dizer que esse é um prefixo dele. Dá para entender? Isso não é sinônimo de esse, é um sufixo dele. Ok? Beleza? E se incluir, que eu vou denotar isso assim, mesmo que a anotação é meio estranha, que esse seria um clean star, mas esse não seria um clean star. Se eu quero considerar todos os strings finitos e os strings infinitos também, do mesmo conjunto, pergunta é, poderia ordenar da mesma maneira? Isso aqui significa prefixo de um... Sim. Nunca ia acabar. Pode utilizar a tradução. Pode ser, você vai ganhar um string
Qual o problema? Se eu tenho as duas coisas que quero para comparar, se as duas são infinitas, elas vão acabar sendo menor ou igual ou maior ou igual, se somente se é a mesma. Agora, se uma é infinita e outra é finita, então se eu tenho, por exemplo, a ideia é, eu posso comparar sim com a ideia, o prefixo seria definido de boas, esse stringuinho finito aqui é menor ou igual do prefixo do 0, 1, 1, e depois, sei lá, tudo uns. E eu tenho como decidir isso, certo? Eu vou falar, opa, peraí, aqui tem tamanho 3, então, na verdade, nem preciso olhar para cá. Então, string finito vai ser prefixo de string infinito, se somente se eu cortar o infinito no tamanho do esquerdo, vai acabar sendo o mesmo string. Ok. Você comparar o infinito com o infinito. A única comparação possível dentro aqui entre infinitos é apenas se você pegar o mesmo. Por quê? Porque se você tem... Vamos imaginar que tenha um string infinito aqui e um string infinito aqui. Não tenho o direito de falar que... Se eles discordam num pontinho, não tenho o direito de falar que esse cara tem mais informação que esse, nem vice-versa. Elas discordam, quer dizer que naquela posição, cada um tem uma informação, só que acontece que tem conflito. Então não tenho o direito de ordenar entre esses dois com a ideia de informação. Toda essa coisa aqui pode ser vista como um caso especial de como ordenar posets feitos por funções parciais. E a gente viu esse assunto nas aproximações. Se eu quero ordenar esse conjunto aqui, todas as funções parciais de A para B, qual seria uma ordem natural para considerar aqui? De novo, eu tenho esse problema. O subconjunto necessita, mexe com a implementação da função. Um subconjunto gráfico. O subconjunto gráfico, muito bem, ok. Eu vou falar que o F é prefixo, não prefixo, é uma aproximação da G, se somente se, quem lembra uma definição um pouco mais... Está correto o que tu falou. Poderia falar se o gráfico da F é subconjunto, isso serve. E isso não está roubando porque... Gráfico da F é subconjunto do gráfico da G. Ficar mais legível. A outra maneira, que era uma maneira um pouco com fórmula para ficar um pouco mais direto o que significa isso, para alguém que não sabe o que é gráfico, sei lá. Alguém gostaria de dar uma fórmula aqui? Se elas são compatíveis, né? Se são o quê? Compatíveis. Não, calma, não. Por quê? Posso ter duas compatíveis. Compatíveis quer dizer que não existe conflito na informação. Mas isso quis dizer que aqui tem toda a informação que tenho aqui e possivelmente mais. Posso ter então uma função aqui que ela é definida nesse ponto e não definida em lugar nenhum. Posso ter agora uma função que ela é definida nesse ponto e não em lugar nenhum. Não vou chamar nem essa aproximação dessa, nem essa dessa. Mas são compatíveis, porque posso juntar essas e ganhar essa, que juntou as informações. Não tem conflito. O problema seria se existir conflito. Como posso descrever isso então? A F é um prefixo ou uma aproximação da G, se somente C. Para todo Azinho no A. Se o F de A ela Converge, sim. Se o F de A converge. Então o quê? F de A é igual a G de A. Certo, se eu usar aquela igualdade de Kleene, certo? Se eu não tenho esse, para ficar ainda mais explícito, poderia falar então... G de A converge. Muito bem, o G de A converge e converge no mesmo valor. Eu espero que não errei em nada. Exatamente isso que a gente está vendo implementa essa igualdade de Kleene ou... A definição, se você tem essa notação, você pode definir a igualdade de Kleene usando exatamente isso. Porque a definição de Kleene está falando que ou a normal igualdade é válida, ou nenhum dos lados é definido. Porque assim que um é definido, o outro obrigatoriamente tem que ser definido no mesmo valor, certo? Ok, então temos mais um post interessante bastante, que são o conjunto de todas as funções parciais ordenado por essa ordem. É fácil demonstrar que ela é ordem. Agora, tem mais uma operação, duas operações que quero definir no mesmo conjunto. Então,
o mesmo conjunto vai ganhar duas diferentes ordens interessantes. Se eu tenho dois posets, P e Q são posets, estamos ainda no assunto de posets de graça, ou seja, como construir posets se eu tenho posets. Quero dar uma ordem no P cross Q. Qual seria uma maneira que vocês podem ordenar isso? Eu quero ver uma definição disso. Ordenar os membros do produto cartesiano, que são tuplas. Eu quero ver mãos, não quero ninguém gritar. E já estou avisando que tem duas, até mais, maneiras interessantes as duas para definir. A gente vai escolher uma para ser a padrão, essa outra é muito considerável. Não tem nenhuma similaridade entre os membros deles. Você não sabe nada. A única coisa que você tem acesso, e isso é importante entender, quando você tem dois dados desses, você tem acesso nessa e nessa, certo? Mas se você não sabe nada sobre o PQ, pode acontecer que é até o mesmo conjunto, pode ser completamente diferentes tipos de coisas. Mas calma, bom, se você tem resposta, tem uma resposta. A pergunta é definir uma ordem razoável, que vai ser, por exemplo... Ok, calma. A pergunta é, quero definir isso para ser um poset, então preciso fazer o quê? Vou falar qual conjunto, obviamente o conjunto vai ser esse, ok? Eu preciso falar qual vai ser a ordem. Que eu vou denotar assim agora. Mas a gente nem escreve isso porque vai ser a nossa padrão. Eu espero que tem pelo menos duas mãos, e eu espero que as duas mãos vão ser diferentes. Vamos começar com o Tirone. Oh, fale. O plano cartesiano é um caso especial disso. O que? O plano cartesiano. O plano cartesiano sozinho é apenas um conjunto. Ele não tem ordem. Certo? Aí a ideia é definir uma coisa, ordem, em qualquer produto cartesiano, sendo o plano ou não. Tirone, como você vai definir isso? Pzinho. Ok, gostei. Pzinho. É menor ou igual a... Ele tem o direito de falar isso, senão ele ia precisar chamar... Do PXQ. Tá. Sim. Um segundo. Ele tem todo o direito de começar a definição dele assim. Se não, se ele falar o x menor ou igual a y, ele precisaria chamar out left, out right para extrair esses valores aqui dentro. Mas bem melhor ter isso na sua própria definição, ok? Se somente sim. Quero ver se a gente vai pegar, se você vai falar a padrão ou não. Explique. Eu diria que o P seria se P menor que P'. Você começa com se. Vamos lá. Pensando aqui como estruturado. Mas eu diria, se por acaso, se o P for menor que P', isso é verdade. Se eles forem iguais, eu pegaria a ordem do P'. Ok. Essa seria a lexicográfica, que não seria a padrão. Então seria, se isso, vamos lá, como podemos descrever isso? Se o P é Menor ou igual a P, menor de P', ou o P é igual a P', e aqui preciso parênteses, cuidado, tá? E o que é menor que P'. menor igual do que a linha. Preciso igual aqui. Nesse precisa igual, no outro não. E aqui eu quero estrito, certo? Tem dois casos que essa coisa vai ser chamada menor igual dessa. Ou se ele é estritamente menor, já não preciso olhar mais. Ou caso que são iguais, eu vou comparar os outros dois. Por acaso ele for maior, beleza. Sim, beleza, de novo. Essa aqui é chamada lexicográfica. Lexicográfica. Alguém sabe o que significa lexico em grego? Existe essa palavra em português também? Talvez é léxico, sei lá. Seu vocabulário. É o dicionário. Lexico, pode ser já assim também. Ou seja, é a ordem que existe nos dicionários. Por isso tem esse nome. E tem uma ordem que nem vou definir aqui, seria a antilexicográfica. E seria começar pela direita, sim, começar com esses e depois comparar esses, ok? As duas são ordens, é bastante fácil demonstrar que elas têm todas as propriedades de ordem. Maurício, você ia falar a mesma? Ok. Decepção. Eu quero outra. A definição óbvia, ela é boa também? Como? Tipo, isso somente se P menor igual do que P' e Q menor igual do que Q'.
Fala de novo, qual é? P menor ou igual do que P' e Q menor ou igual que P'. Um segundo, desculpa aqui, eu não escrevi os... é meio óbvio, né? Isso acontece no P e isso acontece no Q, ok? E, sim, fala. Q menor ou igual do que Q'. Muito bem. Aí essa seria a component-wise. Component-wise. Ou seja, estou comparando componente por componente, eu vou falar que esse cara é menor ou igual ao do outro se cada um é menor ou igual do correspondente cara. Não pode dar um pouco de problema, né? Para dar problema quer dizer que você vai violar uma das três... eu acho que... Ela vai gostar, mas Pois é, precisamos completamente esquecer a ideia que a ordem quer dizer totalidade, tá? Vai ter coisas em geral que não vão ser comparáveis, ok? Beleza. E aqui também vai ter coisas não comparáveis se você começar com ordens que não eram totais. Ou não foram, sei lá como fala. Não eram totais. Ok. Entendemos as duas? E agora, pergunta simples. Quem queria desenhar? Se eu não falar qual é a ordem que tenho aqui, vai ser essa. Essa vai ser o default, a padrão. Então, se eu quero usar essa, eu tenho que falar em lexicográfica, ok? E as duas são interessantes, mas essa vai ser a nossa padrão. Então a pergunta é, se eu tenho, por exemplo, esse cara aqui, e eu quero multiplicar com esse cara aqui, multiplicar quer dizer formar o produto, a pergunta é, como parece o Hasse-Disso? Isso é para vocês resolver agora nos próximos 2 minutos. E se eu conseguir uma regra de como desenhar possets, se eu tenho os Hasse desses, como vou desenhar o Hasse do produto? Então, esse caso seria bem simples. Minha ordem é a component-wise. Primeiramente, tu tem que entender qual é o teu espaço, quantos membros tem, certo? Faz sentido dar uns nomes para todo esse cara aqui para não se confundir. Um segundo. Poderia chamar esse cara de A, B e esse cara de 1, 2, 3. Agora seria bom entender qual é o conjunto que vai acabar ser desenhado aqui. Se eu chamar esse cara então de P e esse cara de Q, agora aqui eu quero o... Não sei, um subconjunto. Calma. O P cross Q, como carrier set, tem o P cross Q. Certo? Assim que eu tenho 2 possets, P e Q, quando eu escrevo P cross Q, eu estou ordenando todo o produto cartesiano dele, certo? Não vou deixar fora ninguém. Isso não quer dizer que todos vão ser comparáveis, pode ser que uns não são, mas a ordem vai ser definida nesse conjunto. Então aqui, quantos membros eu vou ter aqui? 6. Agora, se eu quero ficar no pé da letra e não meio isomorfista, sei lá, quais são literalmente os membros que eu tenho aqui? Ok, isso é assunto 1.1, seria o A1, o A2, o A3, B1. Agora, se eu não quero errar, eu vou falar, vou seguir a definição no pé da letra, e eu vou ordenar esses caras e depois ver como vou desenhar o Hasse-Disso. Alguém tem alguma visão boa para imaginar como que isso vai ficar? Como parece o desenho? Ok, desenha, vamos desenhar. A component-wise. Se eu não falar qual é, vai ser sempre essa.
Para quem desenhou isso, A ordem que a gente definiu para o primeiro nome não é igual. um segundo. Como? A ordem que a gente definiu para o primeiro nome não é igual. A gente trabalha com menor igual. A gente favorece mais as estritas quando a gente trabalha com ordens cadeias, com totais. Aí parece boas ordens, que a gente vai ver mais por enquanto. Ordem quis dizer ordem parcial. Como? Onde? Sim, aqui tem. Qual poderia faltar aqui? Calma. Calma. Essa, primeira observação, essa é outra questão, certo? Uma pergunta é como parece o raça desse produto. Outra pergunta seria como parece o raça desse produto. Para resolver depois de resolver essa. Agora, a terceira linha que tu falou que falta seria onde? Cuidado. Aqui não poderia ter linha, ok? Isso significa o quê, certo? Ok. Não, calma. Essa não é resposta, tá? Calma. Não, são duas perguntas. Desenha isso. Certo? Aqui acontece que você tem o mesmo post-it, sei lá, R. Essa aqui e ele é esse post-it, e esse cara é esse post-it. Agora, quando eu falo esse post-it, eu não estou especificando exatamente quais são os membros dele, mas vai ser um isômorfo, e ainda estou devendo essa definição. Fale. Eu acho que eu consegui, mas... Desenha primeiro. Posso ver? Vai ser tipo isso daqui. Esse aqui é Peraí, você está no primeiro? O segundo tu pulou? Pulou. Porque o segundo, na verdade, foi o primeiro. Como? Eu tô no primeiro que você passou. O primeiro foi aquele baixo? Sim. Seria... Aqui 1, A2, A3, aí aqui B2 e B3 e aqui só o B3. Teu post tem 1, 2, 3, 4 membros. Um segundo. Certo? Ou eu não entendi algo? Sei. Tá. Está muito bagunçado, calma. Ah, ok. Faz sentido? Não. Ok. Tá. E seria bom ver por que não. Qual é o problema disso? Agora entendi qual é. Como você vê? Como? Posso ver? O de baixo, pode. Isso aqui. Abaixo. É esse aqui só. Ok, calma. Eu creio que tem um probleminha, mas talvez não. Deixa eu ver. Então ele parece... Parece... Assim? É. Talvez está certo. E, não, esse... Não, desculpa, eu roubei. Opa, desculpa. Leo desenhou uma outra coisa, que Leo desenhou o que mais que? Não é? Não, era A1, A2, A3, daí tudo. Não, esquece os nomes, não me importa. Teu desenho apareceu assim. Esse seria o que mais que? Mais aquele maisinho que a gente definiu. Faz sentido? Lembramos como é o que mais que, ok. Tá, vou dar a resposta e vou, ao mesmo tempo na resposta, vou dar uma dica de como desenhar isso em geral. Pega o que e substitui cada bichinho aqui por uma cópia de quê? E depois liga os correspondentes. O que isso quis dizer? Então, começo assim, tá? Esse é o pé. Mas eu vou substituir cada cara aqui por uma copiazinha de quê? Creio que vai acabar sendo o equivalente com o que desenho. Agora, Leo vai reclamar, vai falar, peraí, eu desenhei a mesma coisa. Mas não seria assim. Eu vou ter... Opa, apaguei de... Ai, não, certo. Eu vou ligar esse com esse com esse e esse com esse. Esse vai ser o meu raça. Agora, esse raça não é muito bonito. A maneira que eu desenhei tem muitas linhas cruzando. E quero ver se vai ser isômorfo com
ele acaba sendo assim. Podemos visualizar isso ou não? Poderia dar nomes para esses caras, talvez. Esse cara vai ser quem? Esse vai ser o A1. E aqui corresponde aqui no A1. O A1 agora tem dois parênteses aqui. S e S. Esse ia ser quem? Esse seria o B1, correto? E esse seria? Muito bem. Esse cara seria o... E aqui seria o... E aqui também tem essa ordem. Esse seria o A1, A2, A3, certo? E aqui seria o B1, B2, B3. Agora, se você mexer um pouco aqui, dá para ele ficar bem mais bonito como raça. Faz sentido isso? Ok. Então, com essa dica, eu acho que é meio fácil desenhar isso. Eu não vou fazer. Seria começar assim. Sei lá, assim, certo? Agora, substituir cada um cara assim. E agora, cuidado, porque o que você precisa ligar seria, sei lá, esse cara com esse e com esse cara com esse e com esse, e esse cara com esse, e talvez você consiga achar uma maneira melhor para botar eles num raça. Ok. Então, sabemos como ordenar os posets. Vou consultar vocês qual seria uma ordem boa para definir nesse conjunto. Alguém lembra qual é essa notação? A gente usou mais outra notação, não essa. Qual conjunto é esse? Alguém lembra dessa notação? Se eu tenho dois conjuntos A e B, qual conjunto é esse? Boa pergunta, do valor. Você acabou de fazer a mesma pergunta. Não, porque aqui o P foi posto, tá? Mas a pergunta é saber qual é essa notação mesmo, se eles são apenas conjuntos. Porque o posset pode ser visto como conjunto se você esquecer a estrutura dele. Alguém lembra qual? Ok. Foi a definição, essa é apenas notação, ok? Sei lá, sugar. É esse conjunto. O conjunto de todas as funções de B para A. E a gente é influenciados pela essa notação. Se os conjuntos acabam sendo finitos, eu tenho que a cardinalidade desse cara é igual a tá, tudo isso é unidade 1.2, tá? Não apenas conjuntos, ela envolve funções também, mas beleza. Então eu quero definir uma ordem em tal forma que esse cara vai acabar sendo um posset. Então, quais são meus dados aqui? Ok, posso escrever assim também, se vocês preferem. Como? Não, eu tenho bem mais. O P é posset. Ah, bem, posso. Sim. Se fosse conjunto, seria B. Então, o conjunto dos homomorfismos de A para B. Calma. Para falar homomorfismos de uma coisa para outra coisa, ambas as coisas precisam ter estrutura. É o mesmo tipo de estrutura, inclusive. Aqui eu tenho um conjuntinho e um posset. Tá? Vamos lá. Quando um cara que faz análise, cálculo, sei lá o que é, vocês imaginam que encontraram coisas parecidas. Falar que, sei lá, a sin de x, que na verdade a gente nunca ia escrever isso, a gente ia falar sin, sem o x, sei lá, é menor da f de x. O que ele quis dizer? Para nossos olhos, ele já está muito errado, porque essa coisa para a gente é apenas um real. Para ele, é uma função de reais para reais, ok? A gente ia escrever isso sin. Então a pergunta é, o que significaria que o seno é menor ou igual de uma função f? Não seria essa. Essa é uma maneira de ver, que é aquela de... Pois inclusive a gente definia isso até num espaço ainda mais geral. Conjunto A, todas as funções, até parciais, podemos ordenar nessa maneira, de subconjunto gráfico, certo? Mas o que ele quis dizer nesse caso? Que a imagem do seno
Imagem, quis dizer o que é? Os pontos que ela definida são sempre menores que o ponto F. Mas o que significa que os pontos são menores dos pontos? Eu tenho uma... Sim, mas o que significa que uma coleção de pontos é menor de uma coleção de pontos? Em qual sentido? Cada pontinho é menor que o outro. 2 a 2. É isso que você que está descrevendo, só que quero cobrar um pouco mais formalmente. Então, vamos lá, formalmente, qual seria a ordem? Peraí, A B. O F vai ser menor ou igual no A, P de G, se é somente se o quê? Para todo assim, no A. Ok. F de A é menor que G de A. Onde menor? No B. No P. E não tem outra opção, certo? O tipo de F A e P, inclusive, não poderia ser de A, porque no A talvez nem tenha ordem. Muito bem, é exatamente isso. Qual seria o nome dessa ordem aqui? Quem pode adivinhar? A gente viu essa. Ele trabalhou pontinho por pontinho, o nome dessa é pointwise. Okay. Bem, observação, você não precisa ordem aqui. Assim que você tem ordem num POSIT, para qualquer conjunto, você pode ordenar as funções daquele conjunto para teu POSIT pointwiseamente, ok? Beleza? Agora, se você tem... deixo para vocês pensar, e espero que vocês pensem nisso. Se você tem alguma outra ordem interessante, caso que você tenha ordem nos dois. Será que isso libera alguma definição mais legal? Bem, pergunta. Como a gente chama, e agora essa pergunta é de unidade inteira, envolve tudo, e seria legal ver uma resposta. Se eu tenho uma relação, vamos dizer, eu vou descrever essa coisa assim, que ela é reflexiva, foi tipo como minhoca aqui, tá? Ela é reflexiva e transitiva, e não sei nada mais. Como posso chamar essa coisa? Alguém lembra? Preordem, ok. Essa é preordem. Agora, o que eu quero fazer é justificar esse nome. Tem várias vezes que a gente define algo, a gente fala depois, exercício, sei lá o que é, justifique esse nome. O que indica esse preordem como nome? Agora, essa pergunta é meio português, né? Ela antecede uma ordem. Como? Ela antecede uma ordem. Sim. Esse pré tem a ideia de antes, certo? Então, a ideia é que se você começar com uma pré-ordem, ela está definindo um certo conjunto A, ok? Vamos dizer então que eu tenho o A, junto com essa coisa aqui, ela é essa coisa aqui é uma pré-ordem. E a pergunta é, cadê a ordem? Certo, ok. Então, a pergunta seria, cadê a ordem? Qual a definição disso? A única coisa que você tem dado aqui é um conjunto A, e essa ordem aqui, como pode ser que ela não é uma ordem mesmo? Como ela pode decepcionar a definição de ser ordem? Faz sentido a minha pergunta? Pois é, ela tem 2 das 3 propriedades, então a única maneira de não ser ordem mesmo é se ela não é antessimétrica. O que quer dizer isso que você pode achar o quê? Vamos falar? Um filtro. Eu não entendi o que quis dizer filtro. É porque ela é maior que uma ordem, ela tem mais coisas do que uma ordem. Então, Ok. A ideia no coração vai ser achar uma maneira de fazer isso. Não. Calma. Então, quis dizer que possivelmente tenho x menor ou igual de y e y menor ou igual de x, mas, e assim, e isso eu vou pronunciar mais, porque é minha decepção, que o x é diferente do y. Agora, se eu quero desenhar esses caras, seria meio bizarro, porque eu vou ter o x. Se eu botar de novo setinhas agora, então não é mais o raster.
tenho essa situação aqui. O x é menor de y, o y é menor de x, mas eles são distintos. A pergunta é, posso definir uma ordem a partir dessa? E o que é legal, interessante, é que o conjunto vai mudar. Eu quero que vocês pensem nos próximos 3 minutos. Isso. E isso também. Qual vai ser uma definição interessante aqui? Obviamente, você não pode falar, o A vai virar os naturais, e essa ordem vai virar a ordem que eu sei desde criança. A ideia é que você quer construir uma ordem de tal forma que essa merece ser a pre-ordem dela, o nome pre-ordem. Então, calma não. Quero dar um minuto para todo mundo pensar. É pergunta? A pergunta é, por que você não poderia pegar o fecho antissimétrico dentro desse conjunto A? Já que essa frase é de A para A, essa relação é de A para A, por que você poderia pegar isso com fecho simétrico? O fecho antissimétrico. O que significa fecho antissimétrico? Não posso pegar, então. Estou perguntando, você está sugerindo fazer algo, minha pergunta é o que é esse algo? Estou pensando, pelo menos, o que veio na minha cabeça é, quando você queria algo transitivo, de uma relação que não era transitiva, você pegar o fecho transitivo. Certo, mas um segundo, a gente definiu o que significa fecho transitivo, certo? Então, se você está sugerindo pegar o fecho antissimétrico, que acho que Douglas falou a mesma coisa, ou é minha ideia? Não? Não, foi você mesmo. Então, a pergunta é, o que é essa coisa? Então, não sei o que é o fecho antissimétrico. A pergunta é, o que é? Lembra, o fecho é uma coisa que começa com o teu gráfico e possivelmente adiciona certas setinhas. Agora, se você começar assim, qualquer setinha que você vai adicionar, você ainda vai ter esse problema e isso não vai acabar sendo uma ordem, porque essa coisa vai ser menor dessa. Aqui queremos fazer uma outra... Quero alguém descrever o processo que eu vou fazer. Então vamos dizer que eu tenho aqui essa coisa. Ok? E cada sendo reflexivo aqui, faltam essas setinhas aqui, obviamente. E falta também, sei lá, essa por causa dessa e essa, mas não vou desenhar essas coisas. Quero alguém descrever, pelo menos no coração, o que eu posso fazer nessa coisa, informalmente falando. Ok, quero juntar esses 2 caras, chamar de um cara. E aqui não vou ajudar ninguém, vai ser assim, ok? E se eu juntar esses caras e chamar de, sei lá, XY, setinha XY, quais são a ordem agora que eu vou ganhar nesse conjunto novo? Ele obviamente vai ser menor ou igual dele mesmo, beleza? E eu vou botar esse cara a ser menor do Z e esse cara a ser menor do W. E agora faz sentido chamar essa coisa original que nem chegou para ser ordem, mas ela gerou essa ordem, só que não no mesmo conjunto, mas num conjunto A'. Pensem, vou deixar isso porque não quero fazer um segundo. Pensem em como definir formalmente tanto o A'. Eu quero ver uma resolução elegante para como definir o A', como a gente em geral junta coisas, ok? E como definir essa nesse conjunto que vocês vão definir formalmente. É importante trabalhar nesse homework. Tirone, não dá resposta, só pergunta. Pergunta, ok, fala. Naquele caso, o Z ele ficou sendo maior que a tupla ou só que o X? Depois de juntar? Depois de juntar, não existe mais nem X nem Y. Okay. Existe um bichinho que eu escolhi esse nome, mas vocês podem escolher outro nome. Um novo bichinho, certo? Que ele representa o juntamento do X e Y. E eu botei esse cara para ser menor de Y, menor de W, porque eu quero consultar minha pre-ordem, para construir essa ordem. Ok. Bem, finalmente acho que dá para definir, pouco a pouco, chegar na definição de quando 2 posets vão ser isómorfos, que seria importante. Bem, eu introduzi um novo tipo de coisa chamado poset. Então, isso quis dizer que se eu conseguir definir umas setinhas interessantes, eu vou acabar tendo uma categoria chamada post de poset. E a pergunta é, qual vai ser uma setinha? Se eu tenho um poset, e se eu tenho um poset, o que vai ser uma setinha aqui? Vamos lembrar uma coisa. Nos conjuntos, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, as setinhas acabaram sendo o quê? Funções de A para B. Mas nos grupos, a gente não falou setas são os grupos do conjunto do cara C dele para o cara C dele, porque iam entrar setinhas feias. Quais foram setinhas nos grupos?
os homomorfismos entre grupos, certo? Então, eu estou procurando aqui uma ideia que seria correspondente de homomorfismo entre hipóteses. Então, eu quero uma coisa que respeita ou preserva minha estrutura. A pergunta é, como vamos definir isso? Então, a setinha vai ser uma certa função, certo? Um segundo. E como função, ela vai ser do conjunto P para o conjunto Q, mas ela necessita ser legal. Pergunta? Fale. Como no jeito que você é uma estrutura, né? Sim, aqui minha estrutura é uma ordem, é uma relação binária que acontece que ordem, sim. Respeitar a relação, né? Pois é, essa pergunta. O que significa isso? Faz sentido? Então minha pergunta é, porque isso é palavra de rua? Quero definição formal e não responda, quero todo mundo pensar. Então a pergunta é, quando é que eu vou chamar que tenha uma setinha legal entre posits? Como vocês traduziriam order preserving? Esse preserving? Preservante? Preservante existe? Não. Preservativa? Então, a alternativa é um nome bem mais fácil de traduzir, vou usar outro então, monótona. São usei a abreviação. No meu coração fica meio preservante. Ela preserva as coisas. Preservativa, talvez. Preservante existe essa palavra? Ok, acho que é a ordem preservante. Ela preserva as ordens. Mas, enfim, quero uma definição formal disso. Tem uma mão de Maurício, tem mais mãos? Mãos. Talvez, Karina, não. Tem? Jonathan também? Jonathan, fala. Não, quero uma coisa formal, então esqueça o se, você, blá, blá. Se é somente sim, quero que você continue essa coisa formalmente. Fala o que você queria falar. Sim, para todo o quê? Pezinho. Para todo pezinho? No pé? F de pezinho. Um segundo. F de pezinho. Com alfa no fio. Como? Menor? Tem um problema aqui, certo? Não vai ser o quê? Para preservar o... Se você aplicasse a F no pezinho, ela respeitava a ordem do Q. Mas o que significa respeitar uma ordem se você tem só um pezinho? Era o que eu ia perguntar. Se ela poderia ser P cross Q. P cross P. Não, calma. A função é de P para Q mesmo. Mas tua relação é binária. Se você quer respeitar as ordens num conjunto dentro do outro, você precisa começar com dois bichinhos no pé. Mas a função que continua unária é a relação que é binária aqui. Então aqui seria para todo P linha no pé. Ok. Faz sentido? P. Onde? Ok. No que? Ok, muito bem. Faz sentido? Ok. Alguém tem outra definição no coração dele? Como? Calma. Vamos voltar à pergunta assim que terminar essa definição. É sobre essa definição? Calma. A única coisa que eu vou mudar aqui é que esse implica, vai virar se somente se.
Então, o resto é exatamente igual. Que não é a mesma coisa. Ou seja, preservar a ordem quer dizer que se você começar com certos caras que eles se ordenam de uma certa maneira, as imagens dele têm que se ordenar da mesma maneira, mas não, a outra direção não é garantida. Pode ter que no outro conjunto tem certas relações e não correspondem a algo. Nesse caso, não. Aí a cartaz é bem genérico. Vamos chegar nessa, vai ser o exercício que vocês vão fazer agora. E o que seria um isomorfismo de ordem? Respeitar esse objetivo. Como? Respeitar esse objetivo, essa primeira ordem. Pois é, seria ordem embedded. O exercício que eu vou botar... desculpa, estou vendo uma pergunta. Eu preciso ficar dizendo onde as relações são definidas? Não, tá. Se é óbvio pelo contexto, não. Então, concordamos que se eu apagar isso e isso, o P e o P' estão no P, então só poderia significar isso. O F de P e o F de P' estão no quê? Ok. Beleza, agora a pergunta é, se eu tenho uma order embedding, que apenas sei que ele é order embedding, se eu consigo demonstrar... não, desculpa, aqui, quero ficar fiel na minha definição, vai ser injetora e essa coisa. E agora a minha pergunta é, se isso... vou escrever aqui. Demonstrar que isso implica que ela é injetora. Faz sentido a minha pergunta? A pergunta é se você tem essa parte aqui, que a gente começou com essa, se você consegue inferir que ela é injetora. Se você consegue inferir isso, eu vou ter o direito de apagar essa parte da minha definição, como foi a minha definição original. Faz sentido? Bora demonstrar isso. Não é pergunta, ninguém vai refutar, ok? É para demonstrar. E é simples. Coisa que já caiu em prova, é 100% caível, e muito, muito simples. Então, quais são os teus dados? Você tem dois possets, uma função de P para Q, que ela satisfaz essa propriedade, e você quer demonstrar que a F necessariamente tem que ser injetora. Praticamente, unidade 1.2 é pouco 3 porque tem ordens. Bora demonstrar. Vou apagar as definições para escrever a demonstração.
que significa o que eu quero demonstrar? Ok, então vou começar. Sejam XY onde? No pé. Qual é o meu alvo agora? Está à esquerda, na verdade? Ok, fx igual fy. Qual é o meu alvo? Ok. Alternativamente, poderia falar, essa outra questão, outra maneira de escrever, sejam XY no pé, ponto. E agora basta falar se o f de x é igual a f de y, então, e talvez conseguir depois de certos passos, não sei quantos, chegar onde? X igual a y, ok? Qual das duas vocês gostam? Questão de gosto, realmente. Posso provar a contrapositiva? Da primeira? Pode, mas para quê? Tipo, é legal pensar que usando contrapositiva é uma meio bazuca, e se dá para matar uma coisa sem isso, melhor, seria mais forte se você não usar essa lei de contrapositiva. Aqui tem como continuar. Tem ideia, Matheus? Quem tem ideia? Calma. 1, 2, 3, 4. GCL. Aí seria que f de x menor que f Melhor onde? no Que, certo? que f de y. Ok. Eu não vou escrever, vou escrever isso agora porque ok? E? F de y menor também não tem que f de y. Quero saber se Matheus ia falar a mesma coisa ou outra. Como? Provavelmente a mesma coisa. Você não sabe o que você ia falar? Depende do segundo passo que ela vai fazer. Mas sim, seria a mesma coisa. Essa coisa. Não tem muito problema. Por quê? Algo antes, né? Como? Não estou falando que é errado, eu só queria justificar aqui, certo? Qual a justificativa aqui? Como? Qual parte? Não? Não, calma. Antessimétrica não é isso. O que é antessimétrica? Essa direção é antessimétrica. A pergunta é sobre essa direção, qual a propriedade? Não tem igualdade nenhuma aqui. Tá, só tem essa, ok? Tá, mas aqui não tem igualdade. Poderia escrever outro símbolo. Se uma coisa é igual, a rébia não é igual. Tem que obedecer os dois. Calma. Pois é. É a notação. O que eu sei sobre essa notação? Que ela é uma ordem parcial. Então, as únicas coisas que eu posso usar são essas três coisas da definição. Qual está sendo usada aqui? Não acredito nisso. Vamos lá. Karine? Se f de x menor ou igual. Calma. Porque você está... quem falou aqui de notação? Douglas? A observação de Douglas é que se a gente argumentar que se essa coisa é menor ou igual, a gente, na verdade, está traduzindo o símbolo da notação, certo? Eu poderia ter usado essa coisa como minha relação. A única coisa que você tem direito aqui de usar é o que você sabe sobre essa coisa. A gente chama isso menor ou igual, mas isso não quis dizer menor ou igual. A única coisa que sabemos sobre esse simbolozinho aqui é que representa uma relação parcial. Então, a única coisa que temos é que esse bichinho aqui é reflexiva, transitiva e... ok, reflexiva. E a reflexividade disso? Se eles são iguais, eu sei exatamente que o f de x é menor igual que do f de x, e eu não estou usando as palavras menor ou igual para argumentar isso. Isso é a simetria dessa relação. E agora, se elas são iguais, posso trocar o f de x por f de y. Ok. O mesmo argumento aqui, o f de y é menor ou igual de que. Então, aqui estou usando a simetria de qual... Desculpa, não é simetria, certo, nada a ver. É reflexividade. De quem? Do que, certo. Ok, beleza. E agora? Sim, obrigado. E aqui seria y menor ou igual
Qual a justificativa aqui? Qual? Tem essa hipótese, agora não vou usar essa minha hipótese. Então aqui, pela hipótese, porque ela me permite, vice-versa aqui, certo? E agora como vou concluir isso? Quem é antissimetria? AP, ok. Ok, resolvido então. Beleza. Gastamos mais tempo nisso do que eu queria. Quero definir algo mais e terminar depois de definir isso. Pergunta, eu defini o ISO seguindo alguma sugestão por aqui, não lembro quem falou, bijetora e ordem embedding, certo? E é correto, mas a definição categórica mesmo do ISO, quem lembra o que fala? Tipo, nem assim que eu definir qual minha setinha, na verdade, eu não tenho direito de definir o ISO, porque o ISO já é definido em qualquer categoria. Qual a definição quando uma setinha é ISO? Não, porque não posso. Não, calma. Não posso falar bijetora, porque bijetora é uma propriedade de funções. Talvez minha seta nem é função. Qual foi a caracterização categórica de ISO? Calma, peraí. Meu contexto é apenas que eu estou numa categoria, ou seja, não sei nada sobre as setas, nem os bichinhos. Esse seria muito coração. Alguém lembra isso? Que ela é invertível. Ou seja, tem setinha, qualquer coisa que setinha significa, na outra direção, tal que, se eu compor essas duas, aqui eu vou ter a identidade, e se eu compor essas duas, aqui eu vou ter a identidade. E um exercício bom ver que essa definição de quem falou aqui corresponde na mesma coisa, que existe ordem presente. Então, não falei quais são as setinhas mesmo. As setinhas são as monótonas. Certo? Então, vou falar que uma F é isomorfismo se existe G, tal que também monótona, tal que F composta G é a identidade e G composta F a identidade de cada bichinho que tem aqui. Bem, agora espero que não preciso definir o que significa lub e o que significa GLB. O que são essas coisas? O least upper bound e o greatest lower bound. E são definidas para qualquer poset. E para se eu tenho A, um subconjunto de um poset P, eu posso definir qual seria o lub de A e qual seria o greatest lower bound de A. Sinônimos do lub de GLB seriam supremum, seria infimum. Mas aqueles que a gente vai usar mais nessa unidade agora seria o join e o meet. E a notação que usamos é join de A e meet de A. Agora, pode ser que um certo subconjunto nem tem join ou nem tem meet. E a pergunta que vamos ter no clicker, se não me engano, tem a ver com isso. Ok, para a pergunta, eu preciso desenhar algo. Tá, antes disso. Aqui concordamos qual seria o meet do A e B. Eu posso escrever isso assim, o meet do conjunto AB. Ou eu posso, caso que meu conjunto aconteça que tenha exatamente dois membros ou um membro, eu posso escrever isso assim. Ok? A meet B. Pela definição, isso é o greatest lower bound do A. Pela definição, isso é o maior de todos os lower bounds. Agora a pergunta é, qual seria o meet do AB? Isso aí você desenha com aquela operação de cobre ou com normal mesmo? Não. O desenho que faço no RAS é sempre com a relação de cobrir, mas na minha definição de menor ou igual, blá blá, não existe cobrir. Não estou usando essa coisa. O A, então, o meet de AB não é definido, porque se olhar para esse conjuntinho aqui, quais são todos os lower bounds dele?
Como? Desse conjunto? O que significa lower bound de um conjunto? Um cara que é menor de qualquer membro aqui. Não tem, é vazio. E nesse caso, então, não tem, com certeza não vai ter o maior de todos eles, porque não tem nenhum deles. Qual seria o join desses dois? Não, o join desses dois não poderia ser vazio, calma, temos type error. O join e o meet, se são algo, são membros pontinhos do meu poset. É o greatest lower bound, seria o meet, ou o lowest upper bound, seria o least upper bound, seria o join. Então, qual seria o join? Então, isso aqui não tem. E qual seria o A join B? Seria o C. Por quê? Quais são todos os upper bounds desse conjunto? Apenas o C, certo? E qual o menor membro desse conjunto? É singleton, ele vai ser o C. Beleza. Agora, quais são as... Como eu falei, como a gente viu, não é sempre que você vai ter joins and meets, certo? Mas, quais são as duas maneiras diferentes que pode acontecer que um certo join falta ou um certo meet falta? Não, aqui eles são incomparáveis, olha. Mesmo assim, eles tinham um join. O A e B são incomparáveis, mas eles têm um join. Então não é critério para falar que faltou um join. Tem join. Eu poderia aqui também botar um D. Como? Não entendi. Eu estava querendo dizer que faltaria o meet nesse caso. Mas olha, eles são incomparáveis, eles têm meet agora. Eles têm join. Espera aí, minha pergunta é: quais são todas as maneiras que pode acontecer que um certo join faltou ou um certo meet faltou? Se a gente falar que se eles são incomparáveis, eles não têm, é errado, porque aqui é um exemplo que eles são incomparáveis, inclusive eles têm tanto join quanto meet, certo? Então não seria um critério. Talvez não entendi tua resposta, não sei. Foi mesmo, né? Eu imaginei. Calma, Leon, só desculpa um segundo, quero entender a resposta de Maurício, fale. Eu quis dizer que os da ponta. Os da ponta? Os mais de cima, os mais de baixo são incomparáveis. Tipo, seria um triângulozinho embaixo ou um triângulozinho em cima. Tá, eu continuo sem entender. Calma, vamos discutir depois. Leo? O senhor define um conjunto no livro que é tipo A elevado a alguma coisa que eu não lembro mais, sendo A um subconjunto de Posse, que quer ser todos Podemos falar todos os upper bounds, denotar assim os lower bounds assim? Pois é, uma maneira seria que eles nem têm upper bounds, então com certeza não tem list upper bound, ou eles nem têm lower bounds, então com certeza não tem o maior lower bound. Mas uma outra maneira de falar é se eles têm lower bounds ou upper bounds, mas eles não têm menor. Um exemplo seria se eu desenhar essa coisa aqui, A, B, C, D. Se eu falar qual é o join do AB, se eu falar qual é o meet do AB, ele não existe. Por quê? Porque eles nem têm, não existe lower bound desse conjuntinho aqui. Nenhum cara consegue ser menor dos dois. Agora, se eu falar qual é o join deles, ele também não existe, mas a razão é diferente. Qual conjunto de todos os upper bounds agora tem? É esse cara. Agora, qual é o meu objetivo? Qual é o menor desse conjunto? Não tem. Então, tem duas maneiras que pode falir um certo... Falir, não sei se é a palavra certa. Um certo join, um certo meet. E para a pergunta do Plicker, preciso achar o desenho, porque... Eu achei o desenho, A, B, C, D. A, B, C, D. Invertir. H, I, J. Ok. Eu acho que é assim.
E o G conecta com o I com certeza. Ok. Esse é o caso do POSIT. Ok? E a pergunta para vocês é achar o A join B e o B join C. B join C. Bora achar isso e bora votar. As respostas possíveis são F e G. I e G. F e I. I, G, F e I. I, G, F, I. Não vi a boa. Vou ligar o projetor. Então, aqui seria qual é o A join B. Aqui seria o B join C. Vamos ver quem vai acertar aqui. Como? A ordem está aqui, certo? Qual foi a pergunta? Não é óbvia, não sei. Vamos ver. Não sei qual é a óbvia, né? Vamos ver. Cadê o clicker aqui? Vamos votar, vamos discutir a resposta, porque não quero que não tenha mal entendidos aqui. Ok. Ele parece lá? Não. Não, play. Ok, bora votar logo. E sem barulho. Discutir. Até agora ninguém acertou, gostei. Ok. Temos... tem mais alguém que... Eu acho que acertaram apenas 3. Sim, 4. Então calma, a maioria escreveu F e I, realmente essa é uma pegadinha do F e I. Vamos lá. Não é o caso. Qual é o A join B? Para responder, além de me enganar com meus olhos, vou falar quais são todos os upper bounds de AB. O F é... Quem mais é? É, o I é, o top é. Todos esses carinhas são os upper bounds do AB. Qual é o menor deles? O F. Então, com certeza, essa não é a resposta, certo? Ok? E vamos lá. Se eu tenho... Agora estou comparando o B e o C. Quais são os upper bounds desse conjuntinho aqui? Com certeza o top é. Quem mais é? O I é porque ele é menor de B e ele é menor de C também. O H também é. Ele é maior de B e ele é maior de C. Ok? Quem mais é? O topo eu já contei aqui, sublinhei em vermelho. Quem mais é? O J não é, ele é maior de C, mas não é maior de B. O E não é maior de C, mas não é maior de B. Só esses. Ou seja, aqui tem um exemplo onde não tem join mesmo. Por quê? Porque os upper bounds não tem mínimo. Certo? Faz sentido? Não. Ok, cuidado então para não ser enganados. A maioria pegou isso. A resposta certa seria essa. Até talvez sexta, talvez segunda. Vou avisar.